Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Olha quem apareceu. Nós falamos dele, toda essa situação aí de CPI, manipulação de resultados, arbitragem da CBF horrorosa. A gente sempre lembra da máfia do apito. E olha quem apareceu lá no canal Cartoloucos. Ele mesmo, Edilson Pereira de Carvalho. Uma entrevista até pesada, né? Porque, enfim, ele fala que realmente é muito fácil manipular um jogo, ele vai falar isso. Quem está dentro de campo é muito simples manipular jogo, mas também fala que passou por um processo aí de depressão muito forte, enfim. Mas o que a gente vai tirar desse conteúdo aqui para vocês, né, é exatamente a fala do senhor Edilson de como na figura de ex-árbitro, com autoridade dentro do campo, e uma autoridade concedida pelos emblemas de CBF, FIFA, Federação Paulista, CBF, FIFA, era um árbitro FIFA, como se isso significasse alguma coisa, né? Foi aí o bode expiatório, na minha opinião, né, que ainda até hoje se mantém calado sobre muita coisa, fala de algumas coisas, de outras não, mas foi o grande centro das atenções no que ficou conhecido como máfia do apito. Hoje o Edilson Pereira de Carvalho tem 62 anos, né? E assim, o ponto principal foi ele dizer que manipular uma partida é muito fácil. Ele responde ao Cartoloucos, né? Ele diz assim, é fácil, qualquer lance, até antes do jogo. Naquela época você pega um jogador famoso, um Caicai, vamos lá, você dá o cartão amarelo, na outra ele vai se jogar, você dá o vermelho, facilmente, mais que dá um pênalti. Ele diz assim, um pênalti você pode dar no escanteio, tem agarra daqui, dali e tal, na época então não tinha VAR, pode dar no escanteio. Ele fala, é fácil manipular um jogo dentro de campo, o árbitro manipula quando ele quiser. Principalmente um árbitro que tem nome. Aí, então, o jogador respeita muito mais. Tá aí o seu Edilson Pereira de Carvalho, que, obviamente, por ser um árbitro FIFA, né, vinculado à CBF, um árbitro FIFA, gozava aí desse subterfúgio, né, de ser um árbitro de respeito, né, um árbitro que tinha um nome, como ele mesmo falou, né? Então o jogador, de certa forma, fica com mais receio de partir para cima, de brigar. Hoje, como a arbitragem está desacreditada, né, nessa época aí, antes da máfia do apito, os árbitros não tinham era um desprestígio da maneira como está acontecendo hoje, em que ninguém, sinceramente, sabe apitar é nada, né? E sobre manipulação, ele... Como eu falei para vocês, galera, se o Edilson tivesse que abrir o bico, caía metade da Babilônia. Mas, assim como alguns políticos, né, assumem a pena sozinho, depois saem em liberdade e tal, o problema é que o Edilson nunca foi preso, mas também nunca esteve mais livre para fazer o que tivesse que fazer, porque é uma morte para um tipo de vida, né? Ele mesmo vai falar isso, né, que ele não morreu, porque está vivo, 62 anos e tal, mas para um trabalho que exige ética, que exige honestidade, compromisso e tal, o cara está, de certa forma, morto, né? Como é que ele vai sustentar a família dele, sendo que ele foi denunciado num esquema de corrupção, né? E aí ele disse que não, creio que não existe hoje. Ele falou manipulação de resultados. Se tivesse, eu falaria com muito prazer. Como se ele soubesse de alguma coisa. Ele está fora do meio há anos. Ele está fora do meio há anos. Mas diz assim, um dia vai acontecer, daqui a 1, 2, 3 vai acontecer. Já acontece, Edilson. Você está por fora, né? Já acontece, Edilson. Pelo amor de Deus. Aliás, eu gostaria de saber, porque o senador também precisa ser cobrado, né? Quando ele fala uma coisa em juízo, em público, numa comissão parlamentar de inquérito, cadê o árbitro que o senhor Jorge Cajuru, senador da República, disse que voltou atrás, que tinha sido acossado aí para cometer um ato de corrupção numa partida, de manipulação de partida, depois aceitou, depois voltou atrás? Cadê esse cara? Sumiu, nunca existiu. Os senadores também precisam ser cobrados, né? Agora, o Edilson dizendo que um dia vai acontecer, pelo amor de Deus, né, Edilson? Acho que você está bem por fora do que está acontecendo. Mas o que é importante nessas respostas dele, né, ele vai falar desse fim de carreira, né, falando que jogou a carreira dele fora
a troco de dinheiro. E assim, tudo bem que era em 2005, né? Faz muito tempo, e o dinheiro que ele vai mencionar aqui, em 2005, era muito dinheiro. Hoje não é tanto, mas naquela época, né? Então ele falou que parou em 2005, claro, né? Quando foi descoberto todo o esquema, e ele afirma, joguei tudo fora a troco de dinheiro. E aí quando você vai ver, mas quanto que era? Aí ele vai falar uma coisa interessante, o processo é chamado de máfia do apito, né? Aí ele falou, máfia para 2 árbitros? Máfia de 2 pessoas? Já começou errado esse título. Ou seja, na verdade ele está querendo chamar para si, né? Não, dizendo, eu fiz tudo sozinho e tal. A gente sabe que não fez, né, gente? A gente sabe que não fez. Tem um esquema por trás, tem muito forte um esquema por trás para proteger, para elegê-lo como bode expiatório. Não existe, ele mesmo falou, não existe máfia de 2 pessoas. Se o nome foi máfia do apito é porque é uma máfia, não é uma, como é que fala? Música de uma nota só. Não é o bloco deu sozinho, tá? Então ele tentou distorcer isso, mas é claro que é uma máfia, né, seu Edilson? E a gente sabe, E esse segredo está contigo, né? Esse segredo ainda está com você. Você não pode falar exatamente tudo, né? Ele contou aqui como é que foi o esquema. Ele diz que uma pessoa telefonou para ele, lá em Piracicaba, para apitar uma partida amadora, tal. Ele foi, aceitou, tal. Começou a tendenciar uma coisa que inicialmente ele não queria. Depois foi uma partida entre Banfield e Alianza Lima, primeira ou segunda rodada da Libertadores. Aí depois foi para Campeonato Paulista, Guarani e Corinthians. E segundo ele aqui, ele não precisou interferir em nada na partida para ganhar o que ele ganhou, porque o que os caras queriam aconteceu, sem que ele tivesse uma interferência, né? E aí ele falou assim, pô, ganhei 20 mil reais sem fazer nada nesses 2 jogos, isso foi deixando ele maluco, alucinado, tal. E aí ele vem com a história de que os 11 jogos em que ele apitou, na verdade ele não fez isso nos 11 jogos, fez em um só, que foi Vasco e Figueirense. Não dá, né, senhor Edilson? Não dá, né? Não dá pra gente engolir essa. Mas ok, ok. Ele dizendo aqui que numa jogada interpretativa deu falta dentro da área, e ele mesmo falando, se fosse o estilo de apito dele, ele não daria esse pênalti. Ele falou, dei, por lei, infelizmente, Romário foi lá e fez o gol no Vasco e Figueirense. Mas, na verdade, as conversas, o senhor Edilson foi grampeado, teve muita prova que apontaram ali para 11 jogos, que inclusive um do Botafogo, né? Botafogo e Vasco. Né? Aliás, 2 jogos do Vasco aí, né? O Botafogo havia ganhado do Vasco, então a partida teve que retornar, e depois foi 2-2. Né? Ele falou que ganhou ao total 68 mil reais. Você imagina jogar uma carreira fora por 68 mil reais. Isso não bate, né? Não bate. Isso acontece. Você vê o caso do Bauerman, zagueiro do Santos. A gente viu reportagens no Fantástico. Então, o cara com uma carreira promissora, ganhando muito mais do que os 50 mil que ele ganhou lá numa partida. E aí 68 mil reais. Joga uma carreira fora. E quando a gente fala em carreira, nem é de árbitro, porque ele teria aí mais, sei lá, 3 anos, 4 anos para apitar. Mas depois, assim como o Gaciba, Simon, estaria aí nessas TVs comentando. Agora, quem vai contratar hoje? O Edilson Pereira de Carvalho. Né? Então ele até fala que, apesar de ter se arrependido muito, né, ele acha que foi correto, né? Ele foi banido da CBF, da FIFA, da Federação Paulista, tal, completamente banido. Né? Uma entrevista interessante para o Cartoloucos, porque mostra como os árbitros dentro do campo, eles são autoridade e intocáveis. Ele foi banido da FIFA, da CBF, da Federação Paulista, mas e aí? E o resto? E o dinheiro? Devolveu? E os resultados? E todos os agentes envolvidos no processo? 11 jogos voltaram, mas não sei se foram só esses 11 jogos, não sei se foi só em 2005, não sei se foi só ele. Tem muita coisa ainda que não está batendo, né? O certo é o seu Edilson depor na CPI, né? Foi até uma sugestão que eu fiz ao senador Carlos Portinho, o Jean-Pierre, que depois que o Palmeiras falou que o sistema, ele nunca mais apitou, mais de 1 ano sem apitar uma partida, tá? Tem coisa aí, tem caroço nesse angu. E o seu Edilson, ele poderia falar isso não no Cartoloucos, falar lá na CPI. Como é simples de manipular uma partida sendo árbitro de futebol na CBF, né? Que só foi punido porque, obviamente, jornalistas investigativos de verdade, né? Gente comprometida ali com a verdade resolveu
levaram um pequeno indício, ainda sem prova, mas que levaram as provas necessárias. É isso aí, para a gente ver que não dá para se iludir achando que a CBF não tem nada de corrupção, tá tudo certo e tal. Tem que ser investigado mesmo. E os árbitros precisam sair dessa redoma de serem intocáveis. Alguém precisa fazer chegar. Tem muita coisa esquisita nesse ano, tem muita coisa esquisita. Então precisa chegar lá dentro. Tem que ir com força essa CPI para buscar mais provas, cabine de VAR, grampear a ligação, um monte de coisa aí para a gente descobrir realmente quem está por trás da máfia do apito que perdura, eu acho, até hoje. Fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima edição amanhã, Dois Toques, a Casa do Futebol.